2024 marca o aniversário de 60 anos do Ford Mustang, uma das maiores lendas da indústria automotiva mundial. Mas se nessa idade muita gente está pensando em aposentadoria, o icônico esportivo da Ford, muito pelo contrário, quer continuar acelerando e disputando muitas maratonas, com o motor V8 inclusive. E 2024 também marca exatamente a chegada da 7ª geração ao Brasil. Por enquanto, na versão 5.0 GT, à venda por R$ 529 mil. A gente está aqui no Velocitar e vai mostrar tudo sobre a 7ª geração do Mustang para vocês. Mas antes, eu já quero fazer aquele convite para vocês se inscreverem no nosso canal e clicarem no ícone do sininho. Assim vocês ficam sabendo antes de todo mundo quando tem vídeo novo por aqui. Bom, não tem como falar de Mustang sem começar pelo motor, né? Aqui a gente tem o lendário motor V8 5.0 aspirado da família Coyote. E aqui ele ficou um fiozinho mais potente, são 488 cavalos e 58 kgfm de torque, que levam esse carro de 0 a 100 km por hora em 4,3 segundos. Se você ainda assim está preocupado com o consumo de combustível, já te adianto, não é grande coisa. Ainda assim ele faz mais ou menos 6 km por litro na cidade e cerca de 8 km por litro na estrada, os números certinhos eu deixo para vocês aqui na tela. Um detalhe curioso é que aqui a gente tem a inscrição Mustang nessa capa plástica bem na frente do capô. O capô tem um capô gigantesco, tem duas molas para segurar e aqui a gente tem também uma tomada de ar funcional. Aproveitando que a gente está aqui na dianteira, eu quero apresentar para vocês o visual dessa nova geração do Mustang. Eu achei que está mais invocada do que a anterior e acho que essa é uma tendência, né? A gente percebe que cada vez os carros têm um visual mais invocado. Aqui a gente tem essa gigantesca grade frontal, ainda que ela tenha esses dois contornos nas laterais. Aqui a gente tem exatamente a mesma abertura, né, em forma de colmeia, o lendário cavalo Mustang aqui na frente, faróis de LED. Aqui a gente tem os faróis, eles fazem uma brincadeirinha quando você liga o carro e a seta também está dinâmica. Bora para a lateral? Chegando aqui, a gente tem essas belíssimas rodas de 19 polegadas calçadas em pneus Pirelli P0. Aqui a inscrição 5.0, né, bem característica dessa versão do Mustang. E continuando, essa silhueta também bem tradicional. Essa é uma coisa que o Mustang, por mais que passe o tempo, né, mude as gerações, é uma coisa que é mantida. Essa silhueta de muscle car, né, bem musculosa por essa linha formada aqui pela caixa de roda. Falando em dimensões, o Mustang está na casa dos 4,81 m de comprimento, é um carro bem comprido e 2,72 m de entre-eixos. Depois eu vou mostrar um pouquinho do espaço, mas a gente sabe, né, é um esportivo 2+2. Aqui na traseira agora a versão GT tem esse considerável aerofólio e as lanternas voltaram com uma disposição já de 3 fendas, também com as luzes dinâmicas. Aqui a gente tem a versão GT com a inscrição Performance no interior. Câmera de ré já existia na geração anterior, mas o sensor de estacionamento é uma novidade por aqui, algo tão simples, tão banal e que dá uma bela ajuda, né, na hora das manobras, ainda mais que a gente está falando de um carro tão comprido e com quase 2 metros de largura. Porta-malas, se é que alguém se importa com isso em um Mustang, mas vou dizer mesmo assim, 382 litros, com um detalhe bem legal. A gente tem aqui, ó, logo acima da lanterna do lado direito, um easter egg com a silhueta do Mustang. E acabamento, espaço, bora ver? Vamos lá para dentro. Bom, 2,71 m deveria ser um entre-eixos bom, mas a gente está falando de um esportivo e aqui a coisa complica. O banco está ajeitado para alguém da minha altura e olha, o espaço para as pernas não é nem o pior, dá para ficar tranquilamente aqui. Alguns problemas, né? A estrutura do banco ela fica bem próxima aos meus pés, então o espaço não é tão bom e, como vocês podem
observar, a minha cabeça raspa o teto, tem que ficar numa posição bem desconfortável e eu nem sou tão alto, eu tenho 1,73 m. Viajar aqui não é nada agradável, recomendável mais para crianças ou pessoas de baixa estatura. Com certeza a melhor posição para ficar no Mustang é no banco do motorista e é exatamente para lá que eu vou correr. Bom, aqui no interior foi onde a Ford concentrou as maiores mudanças nessa nova geração do Mustang. É impossível não reparar nessa gigantesca prancha que reúne duas telas. O quadro de instrumentos digital de 12 polegadas e a central multimídia de 13 polegadas. É muito grande, eu achei até exagerado para um carro com um visual mais, um conceito mais minimalista, né? Um cupê, teto baixo, menos espaço. Ainda assim, é uma central com o sistema Sync 4 que reúne praticamente todas as informações e configurações do carro. Aqui eu consigo ajustar, por exemplo, aquecimento e ventilação dos bancos, os dois bancos têm isso, ar-condicionado digital com duas zonas também de temperatura, volante com aquecimento, além de vários outros parâmetros do próprio veículo. Então aqui a gente tem os recursos, assistência para o motorista, tem esse modo que é muito legal, que é o modo My Mustang. Então eu tenho aqui aplicativos para quem pratica track days, tem outros medidores além do quadro de instrumentos, mas se você prefere um foco na pista, por exemplo, você tem aqui um medidor que mostra as rotações por minuto, o velocímetro e o contagiros numa linha na parte superior, é bem legal. Continuando, a gente tem também aqui nos modos do Mustang, no My Mustang, você tem os modos de condução, você consegue personalizar o seu carro de acordo com alguns parâmetros de escape, direção, suspensão, start-stop. Você basicamente deixa o carro do jeito mais adequado para aquela determinada situação. Não satisfeita, a Ford colocou um volante cheio de recursos também. Aqui a gente consegue ajustar os parâmetros do controlador de velocidade adaptativo, controlador de velocidade à distância, os modos de condução. Modos de condução nós temos normal, esportivo, pista, pista drag, escorregadio ou personalizado. Você também pode optar pelo ajuste desse lado direito aqui dos modos de direção, normal, conforto ou esportivo. Aqui é o peso da direção. Você também pode fazer tudo isso usando aqui esse botãozinho com o cavalinho na parte de baixo do console central. Mais coisas sobre equipamentos do Mustang. Temos duas portas USB, uma do tipo A, uma do tipo C, carregador de celular por indução, alavanca de câmbio é a mesma da geração anterior. Uma coisa muito legal, para mim um dos destaques dessa cabine do Mustang é a alavanca do freio de estacionamento. Você está olhando aqui, né, parece uma alavanca bem tradicional, daquelas antigonas, mas não, aqui a gente tem um freio de estacionamento eletrônico, então se você pisa no freio e abaixa ela, pressiona ela para baixo, ela libera o freio de estacionamento. Agora, se você puxa para cima, só um puxãozinho, você aplica o freio de estacionamento. Agora, se você está dirigindo e você quer fazer um drift, você puxa ela para cima com mais força, e aí o carro vai entender e vai travar as rodas traseiras para você fazer um drift bem legal. Completando, o Mustang tem bancos dianteiros com ajustes elétricos, mas só para altura e profundidade. O encosto, olha só, você tem que regular na mão mesmo, que não é um grande problema, né? Mas a gente está falando de um carro aí de 530 mil reais. E por fim, sistema de som da Bang & Olufsen. Agora vamos conhecer, vamos ver como que o Mustang se sai nas ruas e também na pista. Finalmente a bordo do Mustang, e uma coisa que a Ford tem ressaltado bastante é que eles vão resistir, continuar fazendo carros esportivos com motores V8. Isso é uma coisa que a gente tem que frisar, com motores V8. Nesse caso, nessa troca, né, da sexta para a sétima geração, o pessoal da engenharia da Ford pode até ficar bravo comigo, mas a gente consegue perceber que a maior mudança desse carro foi em níveis de tecnologia, não necessariamente em dirigibilidade ou em desempenho. Tanto que o motor V8 Coyote está um pelinho mais potente, agora são 488 cavalos, o torque de 58 kgfm não mudou. V8 5.0 aspirado, clássico, Coyote,
motor lendário da Ford. E aqui, de fato, ele não mudou muito, tanto que os números de potência aumentaram um pouco, o torque é o mesmo e o desempenho também é o mesmo, 0 a 100 em 4,3 segundos. Mas a grande revolução desse carro foi em termos de tecnologia. A gente está saindo de São Paulo, indo agora em sentido interior, para dirigir esse carro na pista. E aqui, né, nesse caminho, a gente testou alguns recursos do novo Mustang. Um deles é o assistente de saída de faixa com permanência no volante, ou seja, você pode programar a velocidade que você quiser e aí que o carro, tendo a faixa, ele consegue ficar dentro desde que você mantenha as mãos no volante. Uma outra mudança, né, que a gente tem agora inúmeras possibilidades de configuração desse carro. A gente pode ajustar individualmente o ronco do motor em alguns estágios, o peso da direção e também o modo de condução especificamente. Se você quiser, por exemplo, combinar, eu quero um modo normal de condução, mas com escape o mais esportivo possível e direção mais leve. Beleza, você pode fazer isso. Ou o oposto, também, ainda que não faça muito sentido às vezes. Mas aqui para a cidade, por exemplo, uma combinação super legal é o escape o mais barulhento possível, com uma direção mais leve e também um desempenho, né? um setup de motor, de acelerador, de suspensão um pouco mais tranquilo. A gente percebe que o Mustang ainda é um carro, ainda é um pony car, né? Então não é o carro mais prático para o dia a dia na cidade, né? Ele é bem largo, você precisa ficar sempre atento a valetas, lombadas, mas isso não é novidade, né? O Mustang sempre foi assim. Mas aqui, pelo menos agora, a gente tem uma série de outros alertas, né? A gente tem alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência, enfim, um arsenal de tecnologias para quem chegou em 2024 e quer um carro esportivo, né? Não para quem tá, às vezes, preso nos anos 60, 70, quer ter um carro contemporâneo, mas com bom desempenho. O Mustang atende perfeitamente. Agora que a gente chegou na rodovia, coloquei no modo esporte e finalmente estou entendendo como esse câmbio de 10 marchas casa muito bem com o motor V8. Não é um câmbio novo, já existia na geração anterior do Mustang e na geração anterior foi, acho que, o grande divisor de águas na dirigibilidade desse esportivo, que é você ter sempre a melhor marcha naquela condição específica. Então aqui eu estou no modo esporte, o motor está girando um pouco mais alto, né? Aqui a 4.000 rotações e sempre tem reserva de potência. Do pé ele baixa 2 marchas e vai. O torque é abundante, né? São quase 60 kgfm, mas essa caixa ela é muito precisa, né? E tem sempre marcha para oferecer. Mas quando você está numa condução mais tranquila, aí a gente tem sim um overdrive para ajudar um pouco no consumo, né? Porque cavalo que anda, cavalo que bebe, né? Não tem jeito. E uma coisa que eu espero que a Ford nunca mude é o ronco desse motor V8 e também o isolamento acústico da cabine. Eu estou no modo mais esportivo e o som invade muito a cabine, muito. Em alguns momentos a gente se policia pelo ronco do motor, a velocidade que a gente está, né? Porque a gente ouve o ronco, acha que está a 120 e às vezes passa um pouquinho disso, só um pouquinho. E aí é ficar de olho e tirar o pé, né? Aliviar um pouquinho. Esse carro é equipado com freios da Brembo e, segundo a Ford, aqui essa é a versão GT do Mustang, que é uma configuração que eles sempre trouxeram, né? Como a primeira das trocas de geração. E a novidade é que agora o GT tem as mesmas barras estabilizadoras da versão Mach-1, que era a versão que tinha da geração anterior, né? Que dessa nova geração ainda não está disponível. São barras estabilizadoras um pouco mais rígidas. Agora sim, a hora mais feliz do dia, acelerar o Mustang aqui na pista do Velocitar. Foi exatamente nessa mesma pista que a Ford lançou a geração anterior do Mustang, lá em 2018. E eu tive aqui na oportunidade e falei na época que o Mustang tinha virado um esportivo que aprendeu a fazer curva. Pois eu mantenho tudo que eu digo. Ele ainda rola um pouco quando você faz uma curva um pouco mais forte, mas para um tradicional muscle car americano, é impressionante como a Ford conseguiu deixar essa 7ª geração do Mustang ainda um carro mais pronto para as pistas. Talvez o que tenha faltado aqui é um apoio melhor na lateral dos bancos, porque de fato, né, o corpo rola um pouquinho, né, quando o carro, olha só, numa curva em velocidade um pouco mais alta. Então talvez seria mais legal se a Ford tivesse instalado bancos com mais apoio lateral.
Mas fora isso, esse carro tem uma performance absurda. Quem imaginou, né, um dia um Mustang GT, né, um Mustang tradicional, fazer de 0 a 100 em 4.3 segundos? É muito, muito rápido. Isso considerando que ainda existem outras versões ainda mais potentes, né, com até 800 cavalos. Então imagina, aqui a gente tem cerca de 500 e já é esse espanco, né, o desempenho desse carro. Imagina um Mustang ainda mais extremo. Aproveitar esses últimos momentos aqui na pista para dar uma aceleradinha. 2 voltas insanas aqui no Velocitar. É um esportivo que merece uma existência muito maior do que 60 anos, né? A Ford já reafirmou várias vezes que o Mustang vai continuar existindo com motor V8. Tomara que ele continue existindo por muitas e muitas e muitas décadas, para fazer seus donos e pessoas como eu, né, que hoje tem a oportunidade de guiar um pouco mais felizes, né? Arrancar sorriso do rosto dessas pessoas. Na indústria automotiva tão dinâmica, um carro ficar 60 anos em linha ininterruptamente é algo mais do que notável. E esse feito é ainda maior se a gente está falando de um carro esportivo, né, que é um carro de nicho como o Ford Mustang. E isso fica ainda mais raro porque os grandes rivais desse cara aqui estão se despedindo, estão se aposentando. O Chevrolet Camaro, ao que tudo indica, não terá uma nova geração com motores só a combustão, e o Dodge Challenger está indo pelo mesmo caminho. Já a Ford diz que enquanto tiver alguém disposto a comprar um Mustang com motor V8, ela vai prover esse tipo de veículo, e a gente espera que sempre tenha alguém disposto a comprar um Mustang V8, porque assim a gente vai sempre ter a oportunidade de dirigir um carro desses. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau!